Olá, muito bem-vindo nesta aula, onde nós vamos dar continuidade. Dessa vez nós vamos estar instalando o NGIX, configurando o NGIX e também fazendo uma configuração de certificado SSL, né? Para que a nossa aplicação seja acessada através de um endereço de domínio, né? Como eu mostrei para vocês como exemplo na aula passada, a gente tem aquele aplicação de fluxo de caixa da minha esposa, né? O Execute Flow. Então, acessando um domínio aqui, ele automaticamente acessa aquela aplicação, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui também, neste exemplo com o Imob Control, né? Eu vou ensinar para vocês três maneiras de como a gente configurar um subdomínio para apontar para uma aplicação. Uma a hospedagem através da Wix, né? Tá muito comum agora de ter vários tipos dessas aplicações no code, onde você monta o teu site e tudo mais e faz uma hospedagem sem digitar a linha de código. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso através do Wix. Vou mostrar para vocês como fazer isso através do cPanel e também vou mostrar para vocês como fazer isso através do registro BR. O que seria o cPanel? Normalmente uma hospedagem que você tem lá o teu site e tudo mais e você tem um gerenciador daquela hospedagem. Então vou mostrar como fazer isso daí. E também diretamente pelo registro BR, né? O registro BR aqui é o órgão aqui no Brasil que controla os domínios.com.br. Então pode acontecer de você não ter uma hospedagem ainda, mas você já quer de um site ou coisa parecida, mas você já quer redirecionar aí um endereço de domínio para uma aplicação que está rodando em algum servidor aí. Né? Então vou mostrar para vocês como fazer diretamente no registro BR. O principal aqui eu vou estar usando até para instalação do certificado SSL, eu vou estar usando aqui o próprio endereço da minha empresa, tá? Depois eu vou acessar aqui. Mas primeiramente, então, a gente precisa estar instalando aqui o NGIX. Então, seguindo o processo aqui, ó, já estou logado no nosso servidor. Vou começar aqui com o comando aqui, então, para instalar o NGIX, né? Vou dar um Ctrl C aqui no comando, Ctrl V aqui, vamos dar um Enter. Ele está perguntando aqui se eu quero fazer modificação instalar, vou dar um Y aqui que eu quero, né? Beleza, já está fazendo o processo aí. Caso ele gere alguma mensagem de kernel, de update de kernel, ó, que nem agora gerou, tá? Isso pode acontecer conforme a máquina está rodando na Amazon, eles fazem alguma atualização lá de kernel e daí ele gera a mensagem. Aqui é só dar um OK, na próxima tela, ó, dá um tab, vai para o OK, dá um OK, tá tudo certo, tá? Acabou de fazer a instalação aí então do NGIX. Aqui agora, esse comando a gente verifica se o NGIX está rodando. Ó. Vou colar o comando aqui, dar um Enter. Ó, o NGIX já está rodando, está ativo, né? Se a gente vier aqui, ó, deixa eu pegar o endereço público aqui, ó, do nosso servidor lá na Amazon, né? Vou colar ele agora aqui, ó, vou dar um Enter. Olha só, ele já entrou no NGIX lá, então o NGIX foi instalado corretamente lá no servidor, né? Beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente configurar os dados de subdomínio, que é o exemplo que a gente vai estar utilizando. Então a gente precisa lá dentro desse endereço do NGIX, ó, Insights Available, criar um arquivo com o mesmo nome do subdomínio que a gente vai usar. Nesse exemplo eu vou usar um subdomínio da minha empresa, tá? Então eu já tenho aqui na minha empresa, ó, MLS Desenvolvimento. Eu já tenho aqui uma hospedagem da minha empresa, né, que está rodando. Então a ideia é que a gente digite aqui, ó, antes disso tudo aqui, ó, imob control, né? Claro que não está funcionando porque a gente vai precisar fazer o redirecionamento, né? Quando alguém acessar esse subdomínio aí, esse domínio, ele redirecione para o IP onde está o servidor que vai estar rodando aí a nossa aplicação, né? Então, por enquanto, ainda não está acessando, né? Ele só acessa, por enquanto, aí o NGIX através do endereço ali que a gente informou. Então, a gente precisa fazer essa configuração no NGIX aqui e também configurar lá nas configurações de domínio da hospedagem lá para ele redirecionar também, né? A gente já vai fazer isso lá. Primeiramente, a gente vai configurar e ajustar os dados aqui dentro do NGIX, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai criar um arquivo, então, desse daqui lá em Sites Available, né? Aqui a gente tem um comando para entrar dentro da pasta, aqui depois para criar o arquivo, mas esse comando aqui já é um comando direto, ó, que já acessa a pasta e já vai criar o arquivo que a gente precisa.
Então, vou copiar aqui esse endereço. Aqui, ó, a gente está ainda vendo os logs aqui do Nginx. Eu posso pressionar Ctrl C aqui, ó, para sair fora ali, né? A gente volta aqui para a parte de digitação do terminal, beleza? Agora aqui eu vou copiar o comando de novo e vou colar aqui, ó. Agora o que ele vai fazer, ó? É um arquivo que está vazio que a gente está criando agora com o Nano, né? E aí o que a gente precisa colocar ali dentro? A gente precisa colocar todos esses comandos aqui, ó. Ou seja, o que ele vai estar fazendo aqui? Conforme ele está escutando a porta 80, se vier requisição aqui desse endereço, desse domínio, ele vai automaticamente redirecionar aqui para a porta 5000, que é onde está rodando a nossa aplicação. Então, vou copiar esse conteúdo aqui, vou estar colando aqui dentro, beleza, ó. Ctrl X aqui para sair, yes, porque o Y que a gente quer confirmar e o mesmo nome do arquivo que a gente quer criar, né? Não se espantem, mas o nome do arquivo é realmente o nome do nosso domínio, tá? É bem assim mesmo que ele vai ficar como o nome do arquivo, né? Então é isso que a gente vai estar fazendo. Conforme a solicitação e requisição na porta 80 vindo do domínio ali mobcontrol.mlsdesenvolvimento.com.br, ele vai direcionar para a porta 5000, né? Show de bola. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa rodar esse comando aqui para dar permissão para o usuário do Nginx poder acessar esse arquivo que a gente acabou de criar. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou colar ele aqui dentro, né? Aí para você, claro que todo o endereço que você estiver utilizando é os dados de domínio teu, né? Você vai estar fazendo aí, montando aí. Aqui no caso eu estou usando como exemplo o meu da MLS. Aí a gente precisa dar permissão de escrita também nesse arquivo. Então vou copiar aqui, colar ali, beleza, tá feito. Isso daqui agora é se a gente se a gente quer negar qualquer requisição vinda diferente de qualquer um desses domínios aqui, né? Se veio alguém tentando acessar alguma coisa que é diferente do imob contra MLS desenvolvimento, ele iria retornar um not found, ele que é um 444, né? Isso aqui é opcional, tá, gente? E nesse caso aqui eu não vou fazer, porque eu vou mostrar para vocês configurando o acesso aqui pelo endereço da minha empresa. Vou fazer também pelo endereço do Marcel Delis Santos, ó. A gente vai fazer uma configuração do cPanel para redirecionamento também, para vocês verem como é que é. E também a gente vai fazer diretamente no registro BR, eu vou fazer pelo buscar app aqui, tá? Mas no caso de vocês aí, se vocês estiverem usando especificamente só para o endereço de vocês podem configurar isso daqui no default lá do Sites Available, tá? Que daí vindo qualquer outro domínio diferente ele nega. No caso eu vou deixar para quê? Para vocês verem que o redirecionamento funciona dos outros lugares, né? E que a gente vai conseguir acessar o servidor também, tá bom? Beleza. Agora o que a gente precisa fazer aqui também, ó, criar um link simbólico, né? A gente configurou esse nosso arquivo do nosso domínio dentro de Sites Available, a gente precisa criar um link simbólico lá para o Sites Enable, que é onde o Nginx efetivamente vai estar usando. Então, para não precisar criar um outro arquivo para lá, ele cria simbolicamente um apontamento para o mesmo arquivo. Então, ele usa os dois lugares, mas usa o mesmo arquivo que está lá em Sites Available. Então, vou copiar esse comando aqui, vou colar aqui, beleza, já criou. E agora, para a gente ver se o Nginx está tudo em ordem, a gente tem esse comando aqui, ó, está tudo certo com esses arquivos que a gente acabou de criar e a configuração do Nginx, ó. Então vou colar aqui, vou executar, ó. Sintaxe está ok, então está tudo funcionando direitinho. Se não tiver ok aqui, você volta lá e olha todos os dados que você inseriu ali no arquivo, acessa os arquivos de volta com o Nano, verifica se está tudo em ordem lá, qualquer coisa corrige a informação, confirma lá de volta e vem aqui e roda o comando. Se não tiver esse comando aqui retornando com a sintaxe tá ok, o teu Nginx não vai funcionar corretamente, tá? Nesse caso ele está funcionando, ó, vou copiar agora esse comando aqui para dar um restart nele, ele aplicar as informações, né? Se eu voltar aqui, ó, o nosso servidor está rodando, ainda está chamando o Nginx. Agora a gente vai fazer o redirecionamento através do domínio, ó. Então deixa eu deixar maior aqui. Primeiramente a gente vai fazer no Wix aqui para vocês verem como é que funciona, né? Show de bola. Vindo aqui no Wix, deixa eu selecionar aqui o meu site, ó. Vou selecionar aqui o da MLS, ó. Selecionar ele aqui, que é o que a gente vai tá usando como exemplo, né? Beleza. Aqui a gente está na área dentro do site. Aqui a gente tem a opção de gerenciar domínio, ó. Então eu vou vir aqui em gerenciar domínio.
E aqui dentro também, ó, conforme o domínio, a gente tem uma opção aqui de ações de domínio, ó, gerenciar registros DNS. Então aqui é onde eu vou entrar. Aqui ele já mostra diretamente aqui os tipos a host, né? Que é esse mesmo que a gente vai criar aqui. Eu já tenho alguns criados aqui também. Então eu vou adicionar mais um agora aqui, ó, que vem antes do MLS, que é agora o que, ó, imob control, que é o que a gente quer criar aqui. O valor aqui agora, eu tenho que informar o número IP, da onde está o meu servidor, a minha aplicação rodando. Então, vou vir aqui, ó, na minha, dado da minha instância, ó, vou copiar. Aqui precisa ser o número IP mesmo, não pode ser o endereço de domínio público, tá? DNS público lá. Então, eu vou colar agora aqui o meu IP. E aqui o TL pode deixar 1 hora mesmo, que é o padrão, não tem problema. E a gente vai salvar. Aqui ele só está informando que a gente vai fazer alteração, tem que ter o cuidado. Vou salvar aqui. E agora a gente tem também um subdomínio aqui no MLS. Ó. Agora se a gente acessar aqui, ó, imob control mlsdesenvolvimento.com.br, ó, ele já está acessando aqui o nosso amigo Ngix, né? Já trouxe para cá e dei uma atualização aqui, ele já redirecionou então lá para nossa aplicação, né? Legal, né? Ó. Se eu acessar por IP, né? Se eu acessar lá pelo nosso IP, que era o que a gente estava acessando antes, né? Ó, se eu acessar lá pelo nosso IP 2.5000, ele vai estar acessando a nossa aplicação. Se eu acessar o IP direto, ele vai estar acessando o Ngix, né? Se eu acessar agora aqui o imob control, ele vai automaticamente redirecionar lá para a nossa aplicação, ó, funcionando aqui também, acessando estado, cidade e tudo mais. Então agora, através desse endereço, a gente já está acessando a nossa aplicação. Claro que ainda está inseguro aqui, porque a gente ainda precisa fazer a instalação aí do CertBot para usar a parte de certificado SSL para ter uma conexão segura, né? Como que a gente faz isso agora que a gente fez no Ngix? Como é que a gente faz aqui num cPanel, por exemplo, de uma aplicação, né? Aqui eu tenho uma hospedagem, para acessar eu uso aqui o cPanel, que é o mais comum, né? Cpanel de algumas hospedagens. Ele vai pedir meu usuário aqui e senha. Vamos acessar aqui. E aqui dentro do cPanel, a gente tem uma área aqui de domínios e a gente tem o Zone Editor, ó, que é a edição de zona de domínio. Então a gente vai entrar aqui. Aqui eu tenho o meu domínio, poderia ter mais de um. Vou vir aqui em gerenciar e ele me traz todos os dados de domínios lá vinculados, né? Então aqui a gente tem vários, ó. O que a gente pode fazer agora aqui, ó, é inserir um novo. Vem aqui para inserir um novo. Agora aqui eu coloco o nome que eu quero, ó, imob control, imob control, ó. Não preciso colocar o ponto Marcel Delis Santos, ó, porque eu clico fora, ele automaticamente já inclui aqui para mim. Então ele vai incluir esse subdomínio. O tipo vai ser A também, que é de nome de domínio, e aqui agora vai o IP, ó. Qual é o IP? O IP que nós temos público aqui da Amazon, ó. E a gente acrescenta o IP aqui, ó. Vou salvar, beleza. Ele já salvou aqui embaixo, já tem um direcionamento. Se eu acessar esse camarada aqui também, ele deve acessar já a nossa aplicação lá, né? Às vezes, dependendo da hospedagem, tá? Ele ainda não está acessando, tá? Mas dependendo da hospedagem, tá, gente? Ele pode demorar até 48 horas para um subdomínio desse funcionar, né? Como ele está aqui dentro do cPanel, o cPanel, a minha aplicação aqui está dentro, não lembro se é da HostGator ou se é da... não é da HostGator, é da MM4 Fornet. Pode ser que demore um pouco mais para atualizar os dados, isso pode acontecer, tá? Mas o processo aqui dentro é esse mesmo. Logo mais daqui mais uma meia hora e 1 hora, talvez ele já deva estar funcionando. Se a gente vier agora no registro BR, ó, eu vou acessar aqui, ó, o buscar, por exemplo. Opa, deixa eu acessar de novo aqui. Colar a minha senha aqui. Deixa eu acessar o camaradinho aqui. Ele vai me pedir também aqui um token, né? Vai me pedir um token aqui de acesso. Vamos ver qual é o token que está aqui para mim. Beleza. Tá. Então aqui dentro, ó, vou entrar aqui no meu painel dos meus domínios. Ó, vou entrar aqui em buscar mesmo, para a gente fazer o processo. E esse daqui eu tenho eu consigo gerenciar o DNS diretamente pelo domínio, sem ser por uma hospedagem específica. Ó. Então eu venho aqui em configurar zona DNS, que eu não tenho nenhuma entrada, ó.
vou acessar aqui como uma nova, o tipo aqui, ó, vai ser o A, o nome agora, ó, que ele vai criar com buscarepp.com.br, ó, imobcontrol.buscarepp.com.br, e aqui vai o endereço. Qual é o endereço? A nossa, lá do nosso servidor lá também, ó. Vou colar ele aqui e vou dar um adicionar e agora eu vou salvar aí as alterações, ó. Alterado então a minha zona DNS, ó, já tenho a informação. Se eu acessar esse cara aqui, ele deve acessar lá diretamente o NGIX, ou muitas vezes pode ser que ele demore um pouco mais para... ele está demorando um pouco mais agora para acessar, pelo fato de eu já ter uma informação aqui no Wix, tá? Mas para fazer no registro BR é dessa forma, para fazer num cPanel é dessa forma também, para fazer num Wix aí também é nesse estilo, né? Então tá, show de bola. Isso ali pode demorar mais tempo, aqui já está acessando com o nosso ImobControl, que é também o que interessa, que a gente vai estar fazendo aqui o processo, tá ok? Agora o que a gente precisa fazer? A gente não tem um acesso seguro aqui, né? Através de SSL, né? Então a gente precisa configurar isso. Como é que a gente faz para configurar isso? A gente tem que instalar um certificado, né, dentro do nosso servidor. Normalmente esses certificados aí SSL, eles são pagos, você contrata através de uma agência. Porém, a gente pode fazer através do Certboot, que ele gera um certificado aí gratuito para você usar, você pode usar sem problema nenhum, né? Isso aqui é legal que a gente consegue utilizar na internet. Então a gente vai fazer esse procedimento de configuração através aqui com o Certboot. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é rodar esse comando aqui para atualizar os dados ali do nosso repositório. Vamos dar um Enter aqui, ele vai estar atualizando o repositório. Beleza? Agora a gente vai vir aqui para fazer a instalação da parte de um comando ali que a gente vai precisar de repositórios, né? Que é da Properties Common, da parte de software aí, de SSL. Vamos dar um Enter aqui, ele vai fazer a instalação. Isso daqui também vai precisar, ó, do repositório Universe, que é onde ele vai achar as coisas do Certbot. Vamos dar um Enter aqui também. Ele está dizendo aqui que ele vai adicionar esse componente, então vamos dar um Enter que a gente quer adicionar. Já está inserindo os dados aqui no repositório para a gente. Beleza. Foi. Agora aqui a gente vai adicionar o repositório específico do Certbot, né? Dá um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Vamos adicionar aqui dentro do nosso servidor. Também vamos dar um Enter que a gente está querendo adicionar a informação. Show de bola. Tem um que ele deu erro, mas está funcionando o outro aí, tá beleza pura. Vamos lá. E agora a gente vai atualizar de novo os nossos pacotes aqui, né? Beleza, tá aí atualizado. Agora a gente vai efetivamente fazer a instalação do Certbot, né? O Certbot ele roda através do Python, então por isso que a gente vai estar instalando ele e vai estar instalando os comandos aqui do Python para estar executando, né? Vamos colar aqui também, ó. Ele vai instalar o Certbot e o Python, que ele está perguntando se a gente quer fazer a instalação, então vamos colocar um Y aqui que a gente quer. Vai estar baixando aí tudo que precisa, né? Fazendo a instalação necessária. De novo deu a informação do kernel, vou dar um OK, um tab aqui, um OK. Beleza pura, né? Tá feito a instalação. Agora a gente precisa configurar, né, esse certificado SSL e informar para qual domínio a gente quer fazer. No caso, a gente vai fazer para o imobconto.mlsdesenvolvimento.com.br. No seu caso, aí você faz para o teu domínio que você informou. Então, a gente vai rodar esse comando aqui, ó. Vamos rodar aqui. Agora, ele vai estar fazendo as verificações, ó. Tá mostrando aqui a lista dos domínios que a gente tem, né? E agora aqui eu tenho que informar qual é o número aqui do domínio que a gente quer registrar. Poderia ter mais de um, né? A gente poderia estar informando aqui. No caso, a gente só tem este daqui. Então, qual é o número dele? É o número 1. Então, vou colocar o número 1 aqui. Dá um Enter. Ele já vai fazer um request. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar verificando se o endereço imobcontrol.mls está redirecionando para esse mesmo servidor. E aí ele já monta tudo, ó. E já fez aqui rapidão, ó. Já criou o certificado. Ele vai ser automaticamente atualizado, o certificado, tá?
Conforme ele estiver vencendo, o próprio CertBot vai lá e sempre vai ficar atualizando esse nosso certificado. Isso aqui é o legal. E agora, a nossa aplicação já vai estar rodando com SSL, ó. Se eu vier agora aqui, ó, tô aqui no Mob Control do MLS, ó, vou dar um atualizar aqui. Olha só, a nossa aplicação aqui já está rodando com certificado seguro, ó. Aí, ó. Beleza pura, ó. Show de bola, que era o que a gente precisava, né? E como é que funciona essa questão do SSL, né? Essa questão do certificado SSL, ele é um certificado que fica no servidor, não fica lá na nossa aplicação, né? Então, toda essa requisição que ele está ocorrendo agora, fazendo nesse processo, ele está passando pelo processo seguro, porque o CertBot configurou isso tudo para a gente dentro do Nginx, né? Se a gente acessar aqui, ó, vamos pegar qual é o comando que a gente deu aqui mesmo para acessar o nosso arquivo lá do repositório, do Sites Available, ó. Deixa eu acessar ele aqui de volta. Onde é que está aqui? Sudo nano Sites Available, ó. Lá para o nosso endereço. Se a gente entrar aqui dentro, olha só, a gente tinha feito o processo até essa primeira tag de server. Isso daqui para cá, quem registrou foi o próprio CertBot. Então, toda a requisição que está vindo ali pela porta 80, ele automaticamente está redirecionando para a porta 443, que é de SSL, né? E ele está usando o próprio certificado ali para conseguir colocar essa porta aí como segura, né? Então a gente não precisou fazer nada disso daí. O CertBot fez para a gente e tornou agora a nossa aplicação, o acesso dela aí seguro, né? Legal, gente? Era isso aí. Nessa aula era o que eu queria apresentar para vocês verem como a gente pode pegar uma aplicação, já configurar ela no servidor, já ter um domínio para acesso a ela e também já ter um acesso seguro via SSL. Tá ok? Um abraço aí e até a próxima aula.